Vamos iniciar, gente. Boa tarde a todos. Meu nome é Lídia, sou da Faculdade Invest, né? Estou coordenando os cursos de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e daqui uns dias também, né, o nosso curso de Redes de Computadores, né? Hoje eu quero agradecer, em nome da Faculdade Invest, para o professor Cristiano, né, que muito gentilmente, né, aceitou fazer esse bate-papo com a gente, né? Eu não vou falar, digamos assim, do currículo do Cris. Eu acho que ele é a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, né? Foi meu professor, foi meu colega de trabalho, né? Ainda, né? Somos, né? Uma outra instituição, mas somos, né? Então, Cris, muito bem-vindo e a palavra fica com você. Bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer, Lídia, em seu nome, a toda a direção da Invest por esse momento, a todos os alunos que estão aqui participando, né, dessa discussão, aos pesquisadores que estão conosco no nosso projeto Davi, que chama Dados Além da Vida, a todos os participantes. Eu tenho aqui vários amigos, inclusive familiares, pessoas de diferentes lugares do Brasil. E é uma honra estar com vocês aqui e poder discutir esse tema que é tão caro para nós. Eu tenho uma formação um pouco mista, né? A minha formação, toda ela quase foi na computação, mas eu me sinto bastante interdisciplinar. Atuo no mestrado e doutorado na educação, aqui no PPGE da UFMT, mas tenho conversado com muitos outros pesquisadores de outras áreas, né, até porque a minha área mestre é interação humano-computador, e essa área tem que dialogar com outros trabalhos, né? Então, esse nosso projeto, também eu sou da Sociedade Brasileira de Computação, né, que é a entidade maior que congrega aí várias áreas da nossa área, e nessa sociedade, atualmente, eu sou diretor de eventos e comissões especiais no Brasil, e sou professor do Instituto de Computação da UFMT e membro dos laboratórios do LAV e do LTC na UFMT, e atualmente estou diretor da Fundação Unicelva, que é a fundação que gere os projetos da universidade. Então, são várias coisas ao mesmo tempo, né? São diferentes atribuições, mas esse projeto Davi é um projeto que eu tenho muito amor e que eu sempre digo, no final de semana vamos fazer uma coisa gostosa, além de relaxar, assistir uma TV, vamos então trabalhar um pouquinho no projeto Davi, né? Porque é um projeto que nasceu lá em 2011, nasceu de conversas de bar, quando alguns primeiros amigos começaram a falecer no Orkut, e aí a gente percebeu que esse tema estava muito quente, estava começando a ficar, né, premente, né, a morte, tecnologias, e aí os trabalhos foram começando a ser desenvolvidos. Em 2016, que a gente, então, lançou o projeto Davi, que é um projeto que atualmente conta com um conjunto de alunos, são alunos que são desde graduação, mestrado e doutorado. Nós temos alunos aqui na UFMT, mas nós temos instituições parceiras de outros lugares, como a professora Raquel Prates, que está aqui, que trabalha com o Fabrício e outros alunos nessa temática. Tivemos também trabalhos na UNB, na PUC do Rio, na Federal do Paraná, na UTR. Então, são vários braços que vão se abrindo, né, e outras instituições que eu posso não ter citado, na UF, por exemplo, que vão se abrindo aí do projeto. Então, nós vamos, ao longo da palestra, os alunos vão me ajudar e eles vão estar postando alguns links aqui do que são algumas questões que nós vamos falar nesse momento. Como o tema do legado pós-morte, ele é um tema bastante amplo, né? Eu escolhi hoje falar um pouquinho de tudo que cerca as questões da computação nesse mundo digital, relacionados à morte. Então, percebam, quando a gente nasce no mundo real, a gente tem uma identidade, e aí, quando a gente falece, a gente tem um atestado de óbito. E todos os nossos bens, ao longo da vida, estão atrelados a esses documentos. Já no mundo digital, a gente nasce em diferentes ambientes com diferentes contas. Então, você nasce
no seu Facebook, você nasce no seu Instagram, e aí você vai tendo diferentes identidades, e quando você vem a falecer, eu não estou desejando a morte a ninguém, vai demorar muito ainda, gente, mas eu sempre falo na perspectiva do sujeito que me ouve, né? Quando a pessoa falece, essas contas todas têm que ter uma destinação. Não só as contas, como os bens da gente, né? Mas a gente sabe que a gente é cercado por uma série de tabus e crenças com relação à morte. Então, se nem na vida real a gente pensa o que será feito das nossas coisas, o que a gente teria que fazer no ambiente de software, ou quais as soluções as ferramentas computacionais têm nos dado para tratar isso, tá? Então, a gente tem discutido isso amplamente, a gente tem um Facebook do grupo, que a gente convida vocês a curtirem, o pessoal vai botar aí o endereço. Tem o Instagram do grupo que a gente fundou recentemente. Numa perspectiva, o Instagram da gente é mais de trazer frases de reflexão sobre o tema. E pensando um pouquinho agora, né, por que falar de morte, né? Em tempos de Covid, parece que esse tema ganha uma dimensão maior. Mas, independente da pandemia que nós vivemos, é um tema que a gente precisa desmistificar, em especial com o uso da tecnologia. Porque as coisas acontecem. A Lídia estava comentando antes para nós, aqui, antes de começarmos de fato a palestra, que ela se deparou com um Facebook de uma pessoa que faleceu. E isso passa a ser algo que vai acontecendo cada vez mais na nossa vida. E as lembranças de entes queridos passam a ressignificar o nosso cotidiano com as tecnologias. Então, é um exercício que a gente tem que fazer de pensamento. E esse é um exercício que a gente precisa fazer em diversas áreas. Por isso, eu sei que eu tenho pessoas aqui no grupo hoje que são da psicologia, pessoas que são da administração, pessoas da enfermagem, medicina, arquivologia, porque a dimensão do registro da informação e da guarda das informações vai mudando. Por exemplo, na arqueologia, se antigamente as pessoas iam escavar para achar restos de uma civilização, hoje as escavações têm que ser digitais. É nesses ambientes que tu vai encontrar informação. Se antigamente uma pessoa ia reconstruir a biografia de uma pessoa, analisando cartas que ela escrevia, hoje isso já não é mais possível, porque quem recebe carta pelo correio aí, levanta a mão, né? Porque a gente só recebe conta, né? E olha lá, pelo correio hoje em dia. Então, ganhou uma série de proporções nisso. Então, falar dessa perspectiva não é muito fácil. O que eu trago aqui é uma reflexão inicial sobre o ponto de vista de sistemas, já que o primeiro público aqui era o público dos sistemas de informação, né, e da computação, das redes, das tecnologias. Então, a gente sabe que a morte é um tema complexo, ele vem lá da filosofia, e ele vai, não da filosofia, da sociologia, vem, né, galgando muitas áreas até chegar na tecnologia, é um longo caminho, e ele tem que ser tratado de forma interdisciplinar. E aí, alguns conceitos são muito importantes para as coisas que eu vou falar aqui. Então, o primeiro conceito é um conceito de bem digital, né? A gente não tem muito esse conceito, a gente usa as tecnologias, mas não encara os nossos registros como bens digitais. Nós temos uma perspectiva de um bem digital, aquilo que pode ser reproduzido e até comercializado, né? Mas é importante a gente pontuar que um bem digital, ele é uma extensão de um bem que eu tenho no mundo real. Então, eu tenho aqui o nosso livro, lançado lá em 2013, sobre legado digital. Ele é um bem, eu tenho ele físico, mas eu tenho ele no ambiente digital. E no ambiente digital, ele tem um valor agregado e tem que ser considerado como um bem. E aí nós temos fotos, livros, jogos, conteúdos de aplicativo, uma série de outras questões que são bens digitais. Se antigamente as famílias deixavam álbuns de foto como recordação para a passagem nas gerações, hoje os nossos álbuns estão na internet. Mas eles podem também
não se manter ao longo dos anos. Então, é um cuidado que a gente tem, porque o bem digital ele é intangível. Não é como você pegar, eu herdei um celular, então peguei, ganhei o celular. Mas dentro desse celular eu tenho um conjunto de sistemas e um conjunto de dados. E esses dados, sim, importam e podem ser usados para futuras gerações. A outra perspectiva que nós temos conceitual é a perspectiva da herança. No mundo real, né, a gente herança segue o direito sucessório. Então, uma pessoa herda os bens, a pessoa designada em testamento ou conforme direito, né, civil, a pessoa herda os seus bens. Por outro lado, nós temos o que é chamado de direito de personalidade do titular falecido. Algo que eu conheci recentemente com a Flávia Bepu, que é nossa aluna daqui do mestrado em educação, e que está estudando a lei de proteção de dados. E aí, ela é advogada e me explicou que nós temos aí a sucessão de um bem, o bem pode não ter valor comercial, mas ele tem um valor emocional, um valor para a honra, para a imagem, para a privacidade da pessoa, que é o direito da personalidade do titular falecido. É assim que é conhecido no direito, tá? É importante nós percebermos também que você pode ter um testamento e dizer, eu deixo esse celular com a Lídia, mas na execução do meu testamento, softwares que estão aqui dentro podem ter possibilidade de eu ter destinado os meus bens dentro desse software. Então, nós podemos ter confronto entre algo que pode estar num testamento real e num testamento digital. Claro, pensam que existem bens monetizáveis e bens não monetizáveis, mas mesmo aqueles que não têm valor financeiro podem ter valor emocional, podem ter valor histórico e assim por diante. Nas empresas, por exemplo, nós temos empresas em que as pessoas gerem Facebook, Instagram, e muitas vezes a conta está ligada a uma pessoa. Caso esse usuário da empresa venha a falecer, aquela conta fica, inclusive, trancada, porque era aquele usuário que estava gerenciando aqueles bens digitais da empresa. Então, sob o ponto de vista empresarial, a gente tem que pensar o gerenciamento de dados não só sobre a perspectiva de proteção, privacidade, segurança de dados, mas também no caso de o administrador daquela conta estar impossibilitado de usar aquilo. Nós temos um termo que a gente tem usado desde 2011, que são os aspectos volitivos, ou seja, a volição é o desejo que o usuário tem e ele tem que expressar esse desejo. Então, se você, por exemplo, acha que, eu acho que minha conta do Facebook deveria ser excluída se eu viesse a falecer. Se você não disser isso na sua conta, isso pode não acontecer. Porque os termos de uso do Facebook, por exemplo, que você aceita sem ler, que a gente aceita sem ler, são de que esse bem é repassado, é transformado num memorial digital. Então, é bastante complexo. Se o usuário não se posiciona, ele fica refém dos termos de uso. Mas para os engenheiros de software, para os desenvolvedores, para os analistas de sistemas, isso é muito importante porque a gente tem que questionar como são as funcionalidades nos sistemas e como elas podem melhorar. E nós trabalhamos para quem? Para os usuários. Então, muitas das pesquisas que têm sido feitas na área de interação humano-computador é para dizer, poxa, o usuário não tem entendido essas funcionalidades e não tem usado adequadamente. O que nós podemos fazer para melhorar? Um outro conceito muito caro nessa área é o conceito do legado digital. Ou seja, o que é um legado? Um legado só é um legado a partir do momento que a pessoa falece. Então, é um conjunto de bens digitais que são repassados para uma pessoa após o falecimento dessa pessoa. Então, veja, não se trata só dos arquivos que você tem num HD. Veja que quando o Fernando Pessoa faleceu,
Anos depois, uma pesquisadora brasileira da UFRJ foi a Portugal, mexeu nos baús do Fernando Pessoa e descobriu obras inéditas e criou o livro do Desassossego. Hoje em dia, um autor, um poeta, um escritor teria um baú ou ele teria um HD? Então, esse legado que essa pessoa deixaria, ele pode estar aprisionado por senha, ele pode estar aprisionado dentro de sistemas, dentro de e-mail, principalmente agora nas nuvens, porque a gente põe tudo no Dropbox, põe tudo, e poderia esse livro nunca ter sido publicado, por exemplo, do Fernando Pessoa. Então, o conceito do legado digital é muito importante nesse contexto. Outra questão que é muito importante é sobre o ponto de vista dos usuários quem sou eu? Eu sou um deletionista, eu gostaria que meus dados fossem totalmente excluídos da rede, ou eu sou um preservacionista? Eu quero preservar a minha rede social, mesmo que eu venha a falecer, quero preservar isso para o futuro, quero deixar as minhas fotos digitais para um parente. Então, tem essa perspectiva. Mas, para nós, engenheiros de software, nós temos que trabalhar essas perspectivas no desenvolvimento. No momento que eu crio uma conta, essa conta tem que ser possível de exclusão. Todavia, a gente tem aí uma série de estudos hoje em dia que mostram que muitas pessoas têm optado pela exclusão dos seus dados em redes sociais. Só que você imagina, eu tenho um Facebook, eu faleço hoje. Amanhã um amigo meu vai entrar e meu Facebook sumiu. A rede social também serve ao suporte ao luto. E isso é muito importante. O Facebook mesmo recebeu e foi mudando as suas políticas ao longo dos tempos por ter recebido muitas reclamações de famílias que queriam acessar dados de filhos. Então, vejam que as ações que o usuário coloca no sistema, elas têm uma carga emocional muito grande, né? A professora Raquel Prates, inclusive, trabalha isso nos desafios da antecipação, da interação, essa carga emocional e o custo que tem dessas soluções que são adotadas. E, por fim, antes de eu falar das ferramentas em si, outro conceito muito importante é o conceito de interação póstuma, né? Ou seja, tá tudo bonitinho, a gente está usando o Facebook, está usando todos os nossos dados, mas se eu venho a falecer, o que vai acontecer? Vai se abrir a possibilidade das pessoas interagirem com dados meus, dados de quem morreu. Veja, não vai conseguir interagir comigo, né? Nós não temos aí nenhum plano digital espiritual, né? Vai interagir pelos meus dados, vai se emocionar, vai chorar, vai conversar, vai interagir postumamente com os meus dados. Isso abre um leque de opções para a gente estudar memoriais digitais, para estudar imortalidade digital, que é um tema caríssimo. Inclusive, tem um livro aqui, que eu estou com ele na cabeceira, Virtualmente Humanos, né? Que vem pregar todos esses avanços da IA nessa área, né? Mas, então, esses são alguns conceitos caros, tá, pessoal? Dito isso, que são conceitos para balizar o entendimento, eu vou passar agora para falar das aplicações que existem. Nós temos na pesquisa, no projeto Davi, uma perspectiva muito de educar para o tema da morte, para educar as pessoas a pensarem, levá-las a refletir sobre o tema. Inclusive, a nossa doutoranda Daniele Trevisan está no doutorado dela justamente estudando agora como que a gente pode entender como que os jovens estão trabalhando com essas aplicações e como a escola pode tratar essa temática, já que no ensino médio a gente tem, por exemplo, aula de filosofia e discute a morte, mas não discute a morte no ambiente digital, né? Então, a nossa perspectiva ela é tanto de sistema sobre a ótica dos desenvolvedores quanto dos usuários, tá? No final, né, Lídia, nós vamos ter as perguntas, né? A Lídia está anotando. Como é aí, Lídia? Conta para nós. Sim, bom, quem quiser perguntar pode ir escrevendo no chat, depois também poderemos abrir o microfone, né, para fazer a pergunta também, tá? E lembrando que
tudo gravado, depois quem quiser assistir também está disponibilizando. Muito bem, o Kleber também está nos convidando aí, que a revista Investe tem publicações, né? E convida a nós e a todos que estão participando, que fazem pesquisa, depois a Lídia passa aí o link para nós da revista, né? Para quem tiver interessado em fazer submissão. Então, dos sistemas, pessoal, eu vou começar por uma primeira categoria. Ao longo das minhas falas, os alunos que estão conosco aqui online estão colocando os links, né? Vocês podem olhar depois, a Lídia vai disponibilizar o chat, a gente vai fazer chegar a todos, vocês podem acessar depois ou no decorrer da palestra. Então, a primeira questão que a gente tem estudado são os sistemas gerenciadores de legado digital. Então, veja, professor Cristiano, mas como eu deixo minhas senhas? A primeira perspectiva é que você pode fazer uma tabela no Excel e anotar. Cris Mack, qual a minha senha do Gmail? E vou deixar essa tabela para alguém acessar as minhas informações. Mas veja, isso me parece também bastante invasivo sob o ponto de vista da privacidade, já que esses dados podem ter dados que eu não queira que as pessoas olhem. Então, surgiram aí uma série de soluções. Nós estamos dividindo na nossa pesquisa as soluções em sistemas integrados e sistemas dedicados ao legado digital. Os sistemas dedicados são aqueles que são cofres digitais. Então, existem aplicações em que você faz o seu cadastro das suas senhas e essas senhas são repassadas para outras pessoas. Então, nós temos aí um aplicativo, por exemplo, Se Eu Morrer Primeiro, é um aplicativo que tem vários poréns aí no desenvolvimento dele, mas ele estimulava os usuários a contratarem planos e deixar as suas senhas no ambiente para ser repassadas depois, para caso o usuário venha a falecer. Nós tínhamos uma aplicação muito grande, que era o Safe Be Home, bastante robusta, mas ela era em inglês, e ela está num stand-by. Eles pararam o desenvolvimento dela e devem dar continuidade. Então, os sistemas dedicados, eles estão aí, tem uma carência no mercado de sistemas dedicados. Por quê? Porque os sistemas integrados, a meu ver, e em pesquisas que a gente fez com o aluno nosso, Eduardo, tem revelado que as pessoas preferem deixar os registros de senha e tudo mais dentro dos aplicativos. Então, no Facebook, existe uma área, quem não conhece, né, pode ir lá e configurar, o pessoal vai mandar o link aí, tem uma área em que a gente cadastra nas configurações quem é o nosso herdeiro, né? Então, você cadastra o seu herdeiro e, caso você venha a falecer, aquela conta é repassada para uma outra pessoa, para a pessoa que você destinou. Essa pessoa vai administrar. Ela não vai ter o Facebook aberto, mas ela vai administrar. Vejam que essa perspectiva no próprio software, eu tenho a funcionalidade de repasse do legado digital. Então, o Facebook é um exemplo, porque nós temos outros exemplos. Nós temos aí o Instagram, por exemplo, que também a gente pode fazer isso. Nós não podíamos no Instagram ter registro de herdeiro, mas agora com o Covid, o Instagram está melhorando as suas funcionalidades. A nossa aluna Aline Verhalen, inclusive, ela fez um trabalho sobre esse tema, agora no TCC dela, investigando aí como que pode melhorar a questão de legado digital do Instagram. Então, são funcionalidades integradas, embutidas nesse sistema. Mas aí surge uma série de reflexões para pesquisa e, por exemplo, o que você faz com uma conta quando você herda uma conta, né? Aquilo pode ter impacto sobre o enlutado, pode piorar a vida dele ou pode melhorar a vida dele. Numa palestra que eu dei, uma pessoa falou assim, eu recebi a senha do meu marido. Sempre no aniversário dele eu entro, escrevo um e-mail e envio para todos os amigos dele, no nome dele, dizendo que como eu estou feliz por eles terem existido na minha vida. Essa pessoa faz isso com muito amor, mas e o usuário que do lado de cá recebe a senha de uma pessoa falecida?
uma senha, uma mensagem, você recebeu um e-mail de uma pessoa que faleceu. Qual é o impacto? O pessoal da psicologia que está conosco aqui pode até nos ajudar melhor a refletir. Qual o impacto disso? É positivo ou não é? Claro, depende do sujeito também. Sobre o ponto de vista do sistema, como que a gente faz o repasse de bens digitais? Se a pessoa é um digital influencer, se ela é um youtuber, e ela ganha dinheiro com aquele conteúdo digital, como que um herdeiro pode vir a ganhar o dinheiro se o herdeiro pode nem saber de como aquele conteúdo digital é trabalhado? Então, percebam que a gente tem amarras do testamento físico, no mundo físico, isso também a gente tem amarras no ambiente digital. Nós temos aí o grupo da professora Raquel Prates, tem trabalhado muito na questão dos sistemas de gerenciamento de legado e de mensagens póstumas, e criou, inclusive, um framework muito interessante, que é o framework Dilema, que traça, que está estudando uma série de possibilidades ligadas a esse gerenciamento e que podem ser úteis aos desenvolvedores futuramente, né, que vão desenvolver softwares nesse sentido, ou para melhorar o que já existe. Pois a Raquel pode contar um pouco para nós. E também nós temos na UNB um conjunto de alunos, lá com a professora Leteia Favacho, que já trabalhou o estudo de vários sistemas desse e o que eles têm para dar aos usuários em termos de funcionalidades. Então, esse é um grupo, tá? O outro grupo que nós temos é o grupo dos memoriais digitais. O grupo dos memoriais digitais, ele é bastante conhecido, talvez das aplicações do legado pós-morte é o mais conhecido, porque quando uma pessoa falece no Facebook, por exemplo, e ela não optou pela exclusão do seu dado, o termo de uso diz que quando o Facebook detectar a morte do usuário, ele detecta por mineração de texto, ele vai transformar automaticamente para um memorial. E esse memorial, se tiver um herdeiro cadastrado no sistema, ele vai ser gerenciado por alguém. Essa pessoa vai poder aceitar novos amigos, vai poder mudar a foto de capa, mas se não tiver, ele vai ser uma página estanque daquela hora que a pessoa morreu. Nós temos questionado muito as soluções de memoriais, porque o usuário só pode escolher 8 ou 80. Eu escolho um herdeiro e passo tudo para o herdeiro. Mas eu poderia ter umas configurações em que eu pudesse escolher melhor como que eu gostaria que fosse esse memorial. Então, eu tenho uma série de alunos que, ao longo do tempo, têm trabalhado com esse tema, como a Thaís, o Aron, a Kathleen, e agora o Gustavo Ueda tem se dedicado bastante ao estudo de memoriais digitais. E o que é importante também nós considerarmos? Agora, em tempos do Covid, surgiram uma série de memoriais para o coletivo, para aquilo que é o coletivo, que é a pandemia, a morte em larga escala. Nós já tivemos, por exemplo, em outros acidentes aéreos, por exemplo, a formação de páginas no Facebook para homenagear. Mas com o Memorial Covid com o evento do Covid, surgiram novos memoriais. Então, vocês devem talvez saber, nós vamos colocar os links aí também. Nós temos no Facebook o Memorial das Vítimas do Coronavírus no Brasil, mas veja, ele é um memorial que agrega uma série de perfis, né, como tem memorial de pessoas mortas. Então, é um estilo de memorial. Nós temos o memorial dos inumeráveis, que inclusive é um memorial que o Fantástico tem trazido artistas relatando a história de vida das pessoas. Nós temos um memorial que é bastante bonito, que é o Relicário, que é no Instagram, que são um conjunto de fotos artísticas que têm sido desenvolvidas para homenagear essas pessoas. Vejam, são soluções já dentro das atuais mídias. Mas nós estamos tendo soluções também de memoriais ligados à automação de cemitérios, por exemplo. Se você for no cemitério da Consolação, em São Paulo, os túmulos têm QR Code e as pessoas acessam um aplicativo chamado Memorial, e lá tem os dados do usuário. No Père Lachaise, que é o famoso cemitério em Paris, antigamente a gente comprava por 3 euros um mapa para sair pelo cemitério. Agora, eles têm
o aplicativo para o sistema, e a gente vai visitando os túmulos do Allan Kardec, Edith Piaf, e uma série de outros celebridades e todos mais, e vai acessando o memorial via um aplicativo. Inclusive, isso foi objeto de estudos meus, com a professora Carla Leitão, da PUC do Rio, com o professor Vinícius Pereira, que é das linguagens aqui do UFMT, porque esses memoriais são bastante ricos, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma série de deficiências sob o ponto de vista de implementação, de aspectos multiculturais, de falta de informação pela forma que o aplicativo é projetado. O aplicativo é projetado para que alguém alimente, mas se uma pessoa não alimentar, como ficam esses dados? Também tem dados sensíveis. Por exemplo, alguns questionam por que a gente não tem lá a data de falecimento no memorial. Assim como no Facebook, a pessoa morreu, ele transformou em memorial, mas você não sabe a data do falecimento. Então, são questões de quais dados um memorial tem que ter, que a gente tem aí se aventurado a pesquisar em várias redes. Cada rede tem um objetivo, cada aplicação tem um objetivo, assim como eu falei aí do Instagram, que é objeto da Aline. E tem um memorial muito interessante, que a gente está há algum tempo aí num trabalho, espero avançar mais agora, que são dos doadores de corpos, que pediram uma aplicação para nós, para ser desenvolvida. São as pessoas que doam seu corpo para a ciência. Então, as pessoas doam para a faculdade de medicina, a faculdade de medicina recebe um corpo, mas ela quer ter um ambiente para homenagear essas pessoas, assim como ela faz missas, assim como ela faz uma série de outros eventos e ritos para homenagear essa pessoa. Inclusive, existem pesquisadores como o Brubaker, que advogam que não só corpos, né, ele não fala isso, mas enquanto a gente está refletindo sobre corpos, ele reflete sobre a doação de dados para a pesquisa. Então, se a pessoa faleceu, também é um problema, né, que a gente enfrenta. A gente quer trabalhar o dado, analisar o luto, mas a gente não tem autorização do usuário. O usuário faleceu. Se o dado é público, a gente pode fazer pesquisa com ele, dando a anonimização, passando por comitês de ética, tendo termos de conhecimento quando vai envolver terceiros, mas é algo difícil aí da gente pesquisar. Espero avançar nos memoriais coletivos, agora na pesquisa com o Gustavo Ueda, a gente está bem animado, tenho discutido também as questões desse ambiente do relicário, que é muito rico para a gente entender melhor e trazer novas ideias para os desenvolvedores dessas aplicações. Temos também uma série de serviços que a gente não tem estudado muito, mas a gente tem visto na mídia, serviços ligados à morte, como, por exemplo, velórios online, automação de cemitérios com QR Code, como eu já falei. Nós temos aí, em tempos do Covid, a gente viu muitos usuários se despedindo de pessoas queridas via tecnologia. Então, lá no leito, fazem uma chamada. Então, é uma outra perspectiva. A gente não tem analisado os impactos de tudo isso, mas de forma interdisciplinar é muito importante, e até mesmo do ponto de vista de solução, né? Um velório online não é o mesmo que transmitir uma palestra como essa, né? Então, quais os desafios? O que tem sido feito por essas funerárias que também vendem, por exemplo, serviços de memorial digital? É um mercado. Você vai em algumas funerárias atualmente, a Aline e o Gustavo já foram fazer entrevistas com algumas aqui em Cuiabá, e você percebe que as pessoas se preocupam, já antes de morrer, com muitas coisas, né? Como será o caixão? Ela contrata um necromaquiador, mas ela também pode contratar um memorial digital daquela empresa. Então, é um mercado de software que tem sido chamado como indústria afterlife, indústria do pós-morte, né, por alguns pesquisadores. Outra área é a área de mensagens póstumas. A gente pode, como quem deixa um bilhete dizendo: eu sempre te amei e eternamente eu vou te amar. Como quem deixa esse bilhete escondido em algum lugar, você poderia deixar num ambiente uma mensagem póstuma. Quando o sistema detectasse, ele enviaria essa mensagem para alguém. Percebam que
tem um lado mórbido, eu sei, como toda a pesquisa tem questões que são delicadas, mas tem aquilo que é necessário, da devida despedida, daquela palavra que você quis dar de conforto, e assim por diante. Só que as aplicações, nós temos investigado algumas, a professora Raquel também já investigou algumas no grupo lá, com o Fabrício, e atualmente a última aplicação que eu vi aí chama Meu Último Desejo, e foi uma startup que o cara lançou para mensagens póstumas. Então, você paga um plano e você deixa suas mensagens cadastradas. Claro que é muito delicado você contratar um plano. Para o cara que abre a empresa nessa área, é muito delicado também. Ele vai ter que pensar, eu estou pagando ele, então ele vai ter que executar aquilo que eu quero, ou ele tem que me devolver meu dinheiro. Então, e o que eu quero? Eu quero que a mensagem seja entregue, mas entregar uma mensagem de alguém que faleceu subjaz eu ter o elo com o herdeiro que vai receber a mensagem. Por exemplo, esse é só um exemplo da complexidade de trabalhar mensagens póstumas. Fora que esses sistemas podem ser usados para desviar fins de outras ferramentas. Por exemplo, eu posso deixar uma mensagem póstuma: Lídia, estou te passando as minhas senhas do Gmail, e eu passar minha senha por uma mensagem, quando, na verdade, eu deveria usar o Google Inactive Accounts, que é uma aplicação do Google, não sei se vocês conhecem, quem tem Gmail, quem tem Fotos, Google Fotos, tem uma aplicação para a gente cadastrar o herdeiro do Google, que é o Google Inactive Accounts. Então, o mensagem póstuma também é muito interessante. Tinha no Facebook um aplicativo, tempos atrás eu cadastrei uma mensagem, era um plugin, mas ele desapareceu. E fiquei até eu saudoso da mensagem com tanto amor que eu tinha escrito e nunca será enviada, né? Então, é uma outra face dos sistemas. Uma outra área são sistemas de acompanhamento de gestação. Essa foi um tema que surgiu recentemente com a professora Silvia Bin, com o Rodrigo Pavini, que é da área da saúde, porque as mães, elas usam aplicativos para acompanhar a gestação. E no caso da perca de uma criança, de um feto, aquela aplicação guarda os dados daquela gestação. É uma vida, e as vidas importam, em especial para aquela família. Só que alguns aplicativos, quando a mãe tem uma nova gestação, ela tem que apagar essa antiga. Aquele legado não fica no aplicativo. Então, é uma falha dos desenvolvedores em não pensar que o legado, que esse tipo de legado também importa. Um outro tipo de aplicação que nós temos, não sei se eu estou falando rápido, gente, aqui são vários, né, e o nosso tempo corre. Um outro tipo de aplicação e que tem ganho vida e muitas questões são a imortalidade digital. No nosso grupo, a gente tem estudado isso com o Vinícius Galvão. Muitos desses alunos que eu estou falando também são de graduação, aqui da Propec, da UFMT, da nossa Pró-Reitoria de Pesquisa, e são bolsistas aí, CNPq, FAPEMAT, e têm trabalhado bastante na prospecção desses temas. A imortalidade digital não é nada mais do que a recriação da vida por software. E isso ganha uma dimensão muito grande. Você pode, por exemplo, claro, tem muito da IA, da inteligência artificial. E aí a inteligência artificial, e esse livro que eu mostrei para vocês, que tem em português, humanamente, como é que é? Virtualmente humanos, ele fala muito disso, que é essa pegada da IA que nós vamos ter cada vez mais aí na nossa sociedade. Mas na pesquisa com o Vinícius, em colaboração com o professor Viterbo, com a Bicharra, também a gente tem olhado nessa pesquisa a parte de valores humanos, porque você recria a vida, né? Tem questões filosóficas e humanas. Quem somos nós para recriar a vida? Né? Quem somos os engenheiros de software para estar recriando alguém a partir dos seus dados? Né? Então, nós temos que refletir também sobre esses aspectos éticos e morais. E aí nós temos aí o professor
Roberto Pereira, a professora Isabela Gasparini, conosco aí discutindo essa questão. Mas a pesquisa do Galvão nos levou a discutir 3 tipos de imortalidade digital. Primeiro, via memoriais, né? Então, via memoriais, você imortaliza uma pessoa, porque a página vai ter a história dela. A outra dela é via aplicativos digitais, você recriar a vida a partir dos dados da pessoa. Por exemplo, existe um projeto, o Roman, que tinha um aplicativo Ether9, que agora está fora, em que com dados do WhatsApp, da conversação nos aplicativos, no Messenger e em outros, era possível recriar a vida do usuário, e teve uma amiga de uma startup que criou um chatbot para você conversar, ela conversava com um amigo. O amigo faleceu, e ela, com os dados dele, ela ia conversando, porque o sistema capta as expressões, a maneira da pessoa se comunicar e assim por diante. E uma maneira mais avançada que nós temos de imortalidade é imortalizar com humanoides, que não é só ter o dado, mas é você ter um avatar daquela pessoa. Então, isso vocês devem ter visto Black Mirror, né? Ah, não chora, bebê. Me dá caixa, me dá caixa, me dá caixa. Peça o áudio aí para nós, por favor, Renata. Me dá caixa. Então, veja que no Black Mirror, e agora nós temos aí as séries Years and Years, não sei se vocês já assistiram, ela trata muito da imortalidade digital. E é você ter um humanoide. Então, nós temos um projeto chamado Bina, né? A gente vai deixar um vídeo aí para vocês desse Bina, e vocês podem se surpreender depois, que é a pessoa conversando com ela mesma, conversando com a humanoide dela. Então, é um projeto de um cara chamado Dimitri, e ele tem feito essa iniciativa que chama 2024, e que ele está fazendo um estudo largo, porque ele diz que em 2045, que em 2045 nós vamos ter as pessoas projetadas por humanoides dessa forma, tá? É um tema complexo e bem interessante. Como acho que os outros todos aqui, eu gosto de todos os temas, não posso julgar, né? Um outro é na área de jogos. Na verdade, confesso para vocês que eu só jogo Pokémon GO, né? E ontem joguei Minecraft na formatura dos meus alunos, né? Mas eu, para atrair também os alunos, para fazer uma nova discussão, enveredei para discutir o que os jogos têm nessa área. Porque eu tinha visto um artigo do Interact que tratava de cenários de cemitérios em jogos, né? E aí a gente foi estudar um pouquinho isso. Então, existe uma categoria chamada de jogos empáticos, por exemplo, que tem um que é o Dead Dragon Cancer, o outro Valiant Hearts, que trabalham muito a morte. Por exemplo, o Dead Dragon Cancer é uma família que a criança está com câncer e a criança vai falecer. E no jogo você vai levando a criança para quimioterapia, você vai acompanhando a família em todo aquele processo. E foi a própria família que desenvolveu o jogo como um memorial e como uma forma de ajudar as pessoas a tratarem o luto de uma forma mais lúdica, ou seja, por meio de jogos. Na nossa pesquisa, que nós temos feito também, a gente tem percebido outros jogos, e agora nós vamos expandir o leque. Inclusive, esses dias o Gustavo achou aí um jogo chamado Animal Crossing, em que as pessoas montam cenários, e que agora, em tempos do Covid, as pessoas estão montando cenários para homenagear as pessoas que morreram. Então, o jogo se volta para os aspectos da morte, né? E aí o Danilo Santos, junto com a professora Eunice aqui, tem nos ajudado muito na discussão da gente criar um framework para entender que elementos técnicos, psicológicos, ligados à morte, fazem parte dessas questões dos jogos. Por um outro lado, o nosso outro aluno, Vinícius Faria, estudou aí por que os jogos não são tratados como herança. Se antigamente uma pessoa morria e deixava o seu videogame como herança para alguém, hoje em dia você pode ter comprado um monte de jogos, investido naquela área, e aquele bem morre com a pessoa
porque não é tratado de vez como um bem digital. Então, é uma pesquisa também bastante interessante que a gente tem aprofundado. Sobre o ponto de vista das aplicações, né, são essas que eu queria falar. Agora eu vou fazer uns comentários gerais. Então, a gente falou aqui num rápido perspectivo, né, eu estou com uma cola aqui, né, já que eu não usei slide. Essa é uma inovação também, porque geralmente o professor vai se tendo suporte ao slide. Hoje aqui eu dei o suporte no papel, fiz um resumão e contei com os alunos aí para ir passando os links, pelo tempo, porque não daria tempo de mostrar tudo para vocês. Eu queria fazer um corte, se eu fosse trabalhar só com memoriais, mas eu achei melhor dar uma visão de tudo, para que depois vocês queiram se aprofundar, e nós vamos ter outras lives, eu espero, a gente possa escolher temas específicos. Então, a gente falou de sistemas para gerenciar herança digital, falou de memoriais digitais, falou de sistemas ligados à morte em eventos físicos como velórios, cemitérios, sistemas de mensagens póstumas, sistemas de acompanhamento de gestação. Falamos também sobre imortalidade digital, falamos sobre jogos, né? Jogos, na área de jogos, como é tratada a morte. Então, é um leque grande que se abre. Então, eu gostaria agora de falar um pouquinho, assim, de uma parte geral da pesquisa nossa, né, e o que a gente tem sentido. Primeiro que a gente estava pesquisando muito nessa perspectiva da engenharia de software. E aí nós tivemos várias colaborações com pessoas de várias áreas, eu vou ainda citar mais alguns aqui, mas a gente percebeu nos eventos também que a gente tem que disseminar esse conhecimento. Por isso, volto a agradecer aqui vocês todos que estão aqui, porque as pessoas, às vezes, não sabem desses assuntos. Como os engenheiros de software não se apropriam dessa discussão para pensar a morte nas aplicações, nós, usuários, também, às vezes, não nos apropriamos para fazer as devidas configurações ou trabalhar os sistemas, né? Então, a gente tem investido na educação para a morte. A gente sabe que esse tema é um tabu, nas escolas também ele é um tabu, e aí nós temos trabalhado, porque a cultura digital, ela está tomando uma frente na vida da gente com as tecnologias, que a gente precisa, sim, olhar isso nas escolas. E aí a Daniela Trevisan tem embarcado comigo nessa, já foi minha mestranda, agora minha doutoranda, nessa área de educação para a morte. Outra questão muito interessante é porque agora surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E aí nós temos a Flávia Bepu, que é do nosso grupo, e ela é advogada e é analista do Ministério Público Estadual, e viemos com uma discussão que essa lei não trata a morte, quer dizer, os dados importam, os dados pessoais importam para quem está vivo, mas se morreu, ficam no limbo. E como fica a privacidade dessas pessoas, como fica a proteção dos dados dessa pessoa? Então, nós vamos também encabeçar uma pesquisa, aí estamos já trabalhando, na perspectiva de estudar também o que os jovens pensam dessa lei de proteção de dados e de ela tratar, além de aspectos da vida, aspectos para a morte. Uma outra coisa muito do campo do direito, porque o direito se trata de herança, se trata de sucessão, a gente tem o direito por trás muito forte, né? É a questão dos termos de uso e das políticas de privacidade. A gente desenvolve aplicações e tem que fazer o termo de uso. E, às vezes, se o termo de uso não está bem projetado, eu tenho problemas futuros, até problemas judiciais. O termo de uso é um contrato, é ele que protege a empresa, é ele que protege o usuário naquela aplicação. Então, o que é importante? A gente tem uma pesquisa aí que a gente fez com o Gabriel Viana, com o professor Ney Arruda, com a professora Patrícia, da UFMT, que é estudar os termos de uso das aplicações, identificar fragilidades e potencialidades desses termos de uso, para a gente, então, entender melhor e melhorar essas aplicações. Uma outra coisa muito importante é a facilidade de uso dos sistemas. Ou seja, as pessoas não sabem configurar, as funcionalidades ficam escondidas. Percebam que as aplicações digam, configura a sua privacidade, mas elas não dizem, você pode morrer, lembre-se disso, configure o seu sistema.
Claro, porque é muito chocante, tem um tabu, então a gente tem investido nisso. A nossa aluna Juliana Micolino, ela fez uma ampla pesquisa também com usuários agora, recente, né, no final do ano, para ver como eles entendem as aplicações, o que eles acham dessas aplicações que existem, se eles conhecem ou não conhecem memoriais, e chegou a resultados bastante interessantes. Digamos que 50% das pessoas conhecem, mas mesmo as que conhecem não fazem a configuração dos sistemas. Ou seja, é um tabu mesmo, tá? Também nós fizemos discussões no Rio de Janeiro com a Mônica Stern, que é uma advogada, e nos ajudou a ver essas questões dos termos de uso, novamente, e do direito sucessório nas aplicações. Isso é bem importante, não tem como estudar a aplicação sem a gente olhar essas questões legais, os requisitos legais que a gente diz. Outra questão que é muito forte é suporte ao luto e respeito aos usuários falecidos. Então, essa área é uma área que a gente precisa, de fato, investir mais. Eu tenho agora um novo aluno que se candidatou à Bolsa, né? Esses ainda eu nem citei todos aqui, porque dependemos da aprovação, mas ele é da psicologia e quer nos ajudar a discutir essa questão sob o ponto de vista da psicologia, o quanto essas aplicações afetam os enlutados. Percebam, nós somos da computação, mas no momento que os nossos sistemas afetam a vida das pessoas, e computação e sociedade é cada vez mais premente, nós temos sim que fazer a interface com as outras áreas e trazê-los para discutir conosco, né? E o Covid, ele tem trazido uma reflexão maior ainda, né? Porque no momento em que as pessoas não estão tendo os devidos velórios, aquela despedida, as homenagens no tempo certo ali, e existe uma questão do luto prolongado, né? É necessário que a gente... E essas pessoas vão ter suporte das ferramentas para o luto prolongado, é necessário que a gente pense nessas aplicações. Tá? Outra questão que eu acho bastante importante é a recriação da vida, né? A gente tem estudado com bastante cautela o tema, porque existem aí algumas soluções, mas quais os limites e as possibilidades de você recriar a vida de uma pessoa? Nós temos uma discussão técnica, mas nós temos que lembrar aí daquilo que é ético, moral e assim por diante. Em geral, agora já caminhando para um fechamento, né, nós temos aí diversos focos na pesquisa, mas eu vou destacar alguns principais, né, e convido a todos a refletirem, a se juntarem conosco na discussão. Estou vendo que o pessoal tem comentado bastante aí, mandado algumas sugestões, e depois podem fazer perguntas, ou até relatar experiências. Eu tenho aprendido muito ao longo da pesquisa, porque as pessoas trazem para mim exemplos, né? Aliás, eu até acho engraçado, porque como eu já estou estudando isso há quase 10 anos, as pessoas veem alguma coisa e me mandam. Mas é muito legal isso, porque a gente tem que aprender. O software, atualmente, ele é feito com base no que acontece. Esses softwares estão sempre em manutenção. Então, a gente tem que observar o software para melhorá-lo, para sugerir melhorias. Eu sempre falo que, quando a gente publicou o primeiro artigo em 2011 sobre 12 soluções para as redes sociais terem herança digital, aspectos volitivos, o Gmail não tinha, o Facebook não tinha, e a gente publicou o primeiro artigo no nosso IHC, o Congresso de Interação Humano-Computador, em inglês. E eu fico sempre dizendo, 3 anos depois, o Gmail lançou algumas soluções. E aí eu brinco, será que eles leram o nosso artigo? Podem não ter lido, mas o nosso artigo está disponível, as nossas publicações estão disponíveis para as empresas que desenvolvem tecnologia se apropriarem e pensarem nessas questões. Então, eu percebo que os nossos focos aí estão no apoio aos usuários para a configuração desses sistemas, também no incentivo para os desenvolvedores, os engenheiros de software, os analistas de rede, os bacharéis em computação, sistemas de informação e todas as outras nomenclaturas, pensarem nessa questão e pensarem em soluções computacionais para tudo isso. Também uma perspectiva da qualidade de vida das pessoas, porque no momento que a gente se depara com pessoas falecendo,
com todas essas questões que têm ocorrido em torno da morte, elas afetam, sim, a qualidade de vida, o luto e tudo mais, e a educação. A educação para que a gente consiga discutir esse tema abertamente, para que a gente consiga fazer as pessoas criarem consciência e ressignificar o tema da morte e tecnologias. Eu acho que em tempo de cultura digital, todos esses focos são muito importantes, né? E saber o que os usuários pensam é muito importante, coletar as informações com os usuários e prospectar pesquisas nessas áreas. Bem, eu acho que já falei bastante, né, de um pouco, né, do que a gente tem feito, né, e estou aberto aí às perguntas, e saber o que vocês acham um pouquinho sobre tudo isso, sobre todas essas perspectivas. Obrigado. Obrigada, Cris. Pessoal, eu anotei algumas questões que foram colocadas aqui, aí eu vou ler para você, Cris, responder depois, as pessoas podem abrir o microfone e fazer a pergunta, pode ser? Como preferir. Eu gosto também da interação, né, de ver as pessoas conversar. Cristina, opa! Aí, É porque eu tenho que sair. Os meus trabalhos lá, doutorado, eu queria só te agradecer, foi excepcional, você sempre é brilhante naquilo que você coloca. Parabéns, há mais ou menos uns 2 meses atrás, a gente fez uma discussão sobre a morte numa visão antropológica, filosófica e sociológica, e a gente não se atenta a isso, né, com relação à questão dos nossos dados. Então, eu fiz algumas perguntas, mas você, ao longo do seu trabalho, você foi respondendo, até porque eu tenho imaginado que é possível ganhar dinheiro com isso, né? Uhum. Não é? Eu digo as aplicações, né? Uhum. Eu acho bacana que o seu trabalho reverbere nesse campo, sabe, da academia, e além do que só você fazer ciência, mas a ciência que seja aplicada. Então, assim, parabéns, tudo de bom para você. Eu estou aqui, sabe, vibrando por você, tá bom? Tudo de bom, vamos acabar tudo isso, vamos fazer o nosso peixe, viu, Lídia? Tá bom? Vou adorar. Obrigado, Silvina. E o Torquato, seu marido, me ensinou uma frase que me é muito cara nessa pesquisa e que eu uso sempre, diga para ele, que é: caixão não tem gaveta, né? A gente não leva nada dessa vida, caixão não tem gaveta. Eu acho que o Nero usava essa frase também, né? E isso é verdade, a gente não leva nada, mas o que a gente deixa tem impacto nas pessoas. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Você tem um aspecto filosófico também com relação à morte. Os seus alunos tratam sobre isso, não? A gente começa sempre, Silvina, esse semestre passado, quando eu iniciei com um novo grupo de alunos, a gente começa com o capítulo sobre morte do livro de filosofia. Porque aí traz os filósofos, contextualiza, e foi bebendo nessa fonte que a Daniele Trevisan, que deu aula de filosofia, minha aluna agora, decidiu fazer o doutorado nessa área, né? Porque a perspectiva vem daí, né? Porque a gente não pode deixar de questionar os aspectos antropológicos, sociológicos, filosóficos, como você falou, né? Obrigado, minha amiga, vou querer o peixe. Ed tem uma pergunta aí para fazer. Primeiro, assim, eu quero parabenizar o material do professor Cristiano, eu já conhecia, mas eu realmente não sabia, né, essa proporção aí dos estudos e tudo mais, e que me gerou aqui muita reflexão, né, no sentido de que eu, enquanto professor de engenharia, de software e análise, são, assim, conteúdos que eu nunca nem pensei em aplicar ali dentro das aulas e que são importantes aí a gente ressaltar para os nossos alunos também, né? Assim como a professora Silvina, que falou anteriormente, algumas perguntas aqui que foram surgindo na minha cabeça, o Cristiano já foi respondendo no decorrer da fala dele, né, das explicações, mas, assim, o que eu quero saber, primeiro, assim, o que eu mandei para a Lídia ali na hora que a gente estava assistindo é o seguinte, que todo mundo já sabe que onde é que eu quero ser cremado, né, mas agora
vão ficar sabendo que eu quero o meu velório online, porque até então eu desconhecia disso também, né? Que aí pelo menos dá pra gente brincar, colocar um filtro, uma musiquinha bacana, né? Mas brincadeiras à parte, Cristiano, o que eu quero saber é o seguinte, primeiro eu fiquei na dúvida em relação à parte de IA, se já tinha alguma coisa e você trouxe para a gente essa perspectiva, né? E a outra questão é se já tem alguma coisa relacionada e atrelada com a parte de segurança da informação, se dentro dos estudos aí já tem algo focado nisso. Então, Ed, obrigado das perguntas e das suas palavras. Na área de engenharia de software, realmente a gente tem lá uma área de aspectos sociotécnicos, né, do desenvolvimento de aplicações com a web social, isso ganhou uma força muito grande. Mas, de fato, não é um conteúdo, porque, na verdade, ele é um domínio de aplicação. Mas a gente vai sair um livro aí, espero esse ano, de computação e sociedade, com uma série de capítulos para serem trabalhados de forma transversal nos currículos das instituições. Esse livro está em produção, nós conseguimos colocar um capítulo lá com a Raquel Prats, o Fabrício, o Vinícius, sobre legado pós-morte, a importância da gente discutir isso dentro dos nossos cursos de graduação. Assim como as questões de gênero, da inclusão de mulheres nas tecnologias, e uma série de outras questões importantes. Então, realmente, a gente às vezes esquece, não é porque quer, é porque os livros técnicos, as nossas bases, elas são tradicionais, e elas estão mudando também, né? Sobre um outro comentário seu sobre os desejos funerais, né? Você falou brincando, mas é bem interessante isso. Eu fui visitar eu adoro visitar cemitério, né? E eu fui visitar um cemitério nos Estados Unidos, e na frente tinha uma livraria. E por ser um cemitério de celebridades, ele lá em Hollywood, ele tinha vários livros sobre morte. Eu comprei um livro que, inclusive, a Aline, o Gustavo, outros alunos já usaram, que ele tinha no final uma relação de desejos que você deixa para o seu funeral. E isso a gente encontrou algumas coisas já em alguns softwares, mas não encontrou muito ainda, sabe? Por exemplo, nesse livro, é um questionário que a pessoa preenche em vida. Você coloca até o nome da pessoa que você não quer no seu velório. Não quero que entre o fulano. Quero saber, fazendo relação com segurança, né, que vai ter um segurança no velório para não deixar essa pessoa entrar. Então, veja, são métodos tradicionais de expressão dos seus desejos, mas a gente tem que explorar isso via software também. Sobre segurança, a gente tem mais a perspectiva da privacidade, né? Mas não da segurança, porque são dois temas correlacionados, mas, em geral, as ferramentas, elas já têm, né? Por exemplo, o Facebook já tem as questões de segurança dele, e aí você propaga isso na hora que você herda. Mas uma coisa muito interessante, por exemplo, se a pessoa tem todas as privacidades dela fechadas no Facebook, ninguém pode postar nada, ninguém posta comentário, ninguém te dá nem parabéns de aniversário. Se a pessoa falece, ele transforma no memorial e aquilo fica fechado, ou seja, não é um memorial, né? Então, as questões estão muito mais em torno da privacidade do que a segurança. A gente tem uns 2 artigos sobre segurança nessa área, mas eu não me aprofundei, mas é uma área interessante de se aprofundar. Tá? Obrigado aí, Ed. Obrigado. Então, Vou ligar. Cris, Vamos lá, Lídia. vou colocar uma questão aqui. Vamos lá. A Daiane de Freitas, ela fala bem assim, ó, no Facebook tenho vários contatos herdeiros, porém não sei como ser usado no caso da minha ausência, e também como o Facebook vai saber que eu morri. Pois é. Repete a primeira parte para mim, Lídia. Cortou? Ó, no Facebook tenho vários contatos herdeiros, porém não sei como ser usado no caso da minha ausência. E também como o Facebook vai saber que eu morri. Então, essa é uma questão bem interessante, porque as pessoas têm trabalhado na perspectiva os sistemas têm trabalhado em diferentes perspectivas. Existem sistemas, como no Google Inactive Accounts,
do Google, que você seleciona até 10 pessoas que podem avisar da sua morte para o sistema. Ou você pode deixar um telefone que você diz assim, ó, é o período de inatividade. Se eu ficar sem acessar durante 2 meses, você determina o tempo, 2 meses. O que você quer que seja feito? Ah, eu tenho 10 pessoas, quero que essas pessoas, vocês contatem elas para saber se eu estou vivo ou não. Então, é a perspectiva do sistema de você contatar uma pessoa depois de um tempo de inatividade. Outros, como o Facebook, nos Estados Unidos, ele trabalha com a mineração ele procura RIP, que é Rest in Peace, que é Descanse em Paz. Se ele acha esse termo muito se um motor, um robozinho, acha essa string, né, de texto ao longo dos comentários, muitas vezes, algum humano, certamente, alguma IA vai lá, analisa e transforma num memorial automaticamente. Percebam que a transformação é imediata quando eles detectam, não dá tempo nem de ninguém fazer nada. Contanto que eu tenho uma aluna querida, a Loide, que faleceu, e a mãe dela usava a conta dela num tablet. Usava para fins de luto e tudo mais. De repente, transformou num memorial, e ela me procurou. Professor Cristiano, como foi isso? Foi o senhor? Eu falei, jamais eu faria isso. Eu avisaria o Facebook, né? Porque você pode denunciar. Existe no Facebook um formulário que você pode dizer que alguém faleceu para eles transformarem em um memorial. Só que se a pessoa não tinha configurado um herdeiro, esse memorial vai ficar sem herdeiro, vai ser só transformado em memorial. Então, se a pessoa tem a senha, ela prefere ficar com a senha. Hoje eu já digo assim, se você tem uma senha, é melhor que você vá lá e se cadastre como herdeiro, porque se o Facebook, se você tem a senha de uma conta de alguém que faleceu e administra essa conta, vai lá e se coloca como herdeiro, porque se o Facebook descobrir, você vai perder o acesso e não vai poder gerenciar. No caso do Brasil, que é a pergunta da nossa participante, a gente não descobriu ainda, de fato, como eles fazem a detecção automática da morte e transformam em memorial. Mas eles têm sido rápidos, porque a gente vigia, às vezes, a pessoa falece, e a gente tem uma tabela, anota os perfis, e vê que, às vezes, em menos de 24 horas, ele já transformou em memorial. Em algumas notícias que a gente diz que vai por mineração de texto em notícias públicas. Quando aparece a palavra morreu, morte, acidente, e o nome da pessoa, o Facebook faz essa triagem para mineração de texto, mas a gente não descobriu isso ainda, que é como fazer a detecção de morte. Nós estávamos numa pesquisa grande sobre isso com um aluno nosso, Itacir, só que aí o Facebook entrou com muitas regras novas para usar dados de terceiros para fazer pesquisa, e a gente teve que parar essa parte da pesquisa. Ok. Mais uma questão aqui. O Felipe, ele pergunta para você bem assim, Cris, em tempos de Covid-19 e considerando o acirramento da polarização política, está sendo comum a viralização de posts de vítimas fatais, cujas ideias, de algum modo, soam irônicas, em face do que, infelizmente, ocorreu a essas pessoas. Do que nossos posts, né, sei lá, eu sempre confundo a palavra, e expresso. E isso ocorreu, por exemplo, com o instrutor Sérgio Santana, que faleceu recentemente. Seria o caso dos desenvolvedores dessa aplicação no contato herdeiro ter liberdades no sentido de apagar determinados conteúdos, ou isso configuraria uma interferência ética? Pois é, essa é uma pergunta bastante complexa e muito boa essa pergunta. Vejam, quando você herda a rede social, você tem lá aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer. Então, no Facebook já diz o papel do herdeiro. E tem sim, o poder de você apagar mensagens indesejadas, comentários indesejados. Mas isso é porque tem a ver com aquilo que a gente falou, que a Flávia me ensinou, que é o direito à personalidade. Se a pessoa faleceu e ela tem um herdeiro ou uma pessoa que está cuidando da aplicação, essa pessoa também está cuidando da imagem,
da privacidade dessa pessoa, se falam alguma coisa, se ofendem essa pessoa que faleceu, ela tem alguém lá na aplicação para defendê-la. Por outro lado, também tem a questão do direito ao esquecimento, que é uma lei que deriva da área da comunicação, que é outra interface grande conosco, que você tem o direito que uma notícia ruim seja tirada da internet, da web. Ela é usada muito para política, para crimes, mas na área do legado também é possível que você advogue que aquilo seja tirado. E aí você pode ter que um herdeiro pedindo para tirar aquela informação. Então é complexo, mas o que acontece? Na aplicação, são os desenvolvedores que vão determinando como fazer. Nós, desenvolvedores, temos que analisar essas soluções e ver como melhorar, né? E ver o que os usuários querem, de fato, com relação a essas aplicações. Ótimo. Iris Nogueira, se eu deixar a minha senha com alguém, ela tem como excluir a minha conta? Ela tem, Iris, tem como excluir. Só que o que acontece lá no Facebook tem essa opção. Você vai lá em configurações, geral, já tem ali, transformar em um memorial. Você clica ali e você tem duas opções, deixar um herdeiro ou optar pela exclusão. Se você marcar a exclusão, assim que o sistema detectar, exclui. Pesquisas recentes dos Estados Unidos e de outros países, né, não sei os países que foram executados, não vou me aventurar, têm dito que muitos usuários têm ido para o lado da exclusão. Só que, volto a dizer, cuidado com o impacto ao luto na exclusão das contas, porque você pode querer, mas você está numa rede social, e essa rede social une pessoas, conecta sentimentos, conecta propriedades digitais, então é muito importante a gente pensar, né? Você pode ir lá e configurar o seu memorial. Eu espero que futuramente a gente possa ir lá e dizer, eu quero apagar, quero que apague isso, aquilo, aquele outro e deixe só isso. Que a gente pudesse escolher o que a gente quer para o nosso memorial, né? Mas também, será que os usuários configurariam com tantos tabus que a gente tem para a morte? É uma questão delicada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Emílio tinha colocado, Lídia. mas não foi uma pergunta, Cris. Na verdade, ele só disse, quando você estava falando a questão de administrar as contas, né, da pessoa, ele falou que tem uma amiga que faleceu há um ano e a família até hoje administra a conta do Insta, né? E às vezes até confunde que é ela que está falando. Pois é, isso é bem importante e foi isso que motivou a Aline agora a estudar o Instagram, porque o Instagram não tinha, antes do Covid, soluções boas para herança. Elas ainda não estão, de fato, implementadas bem no Brasil, tem que avançar mais, mas tinha até cantores famosos, sertanejos, que as pessoas estavam postando por ele para manter, né? Até porque essas pessoas têm interesses comerciais, né? E essa discussão se aflorou muito agora com a morte do Gugu, por exemplo, porque o Twitter postou, vocês devem ter visto, uns dias depois que ele morreu, postou lá, agradecemos por tantos mil usuários. Poxa, como é que o Gugu posta isso? Mas era uma máquina inteligente, mas que não tinha sabido da morte dele, porque no Twitter também a gente não tem muitas discussões ainda avançadas do legado digital, mas os responsáveis herdeiros, né, que no caso do Gugu é bem complexa essa palavra, os herdeiros foram lá e pediram para o Twitter tirasse a postagem, e o Twitter tirou essa postagem, e aí ficou estanque até ali. Então, o que eu digo tente cadastrar, cadastre, se você tem a senha de alguém, que você manipula um Facebook de um pai, de uma mãe, de alguém que faleceu, você tem a senha, por segurança, vai lá e se coloque como herdeiro, porque senão você pode perder o acesso e nunca mais vai gerenciar essa conta em qualquer momento. Eu vi que a Luanara estava aí e queria fazer uma pergunta. Ela até apareceu na tela, não sei. Oi. Oi, Luanara. Fica à vontade. Oi, eu tô com um pouquinho... Boa noite. Em primeiro lugar, queria te parabenizar. Excelente iniciativa. Parabenizar a Invest. Você, como sempre, maravilhoso, Cris. Eu tô com uma dificuldade de internet aqui, não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Está sim.
Então, uma pergunta um pouco delicada, Cris. Queria saber se vocês, nas pesquisas aí, vocês enfrentaram alguma dificuldade por questões religiosas. E se vocês chegaram a levantar alguma correlação interessante nesse sentido. Alguma religiões mais... com um pouco mais de rechaço com relação a isso, ou mais afetas a isso, enfim, é só uma das viagens assim que a gente acaba fazendo reflexões. É isso. Obrigado, Luanara, é um prazer ter você aqui conosco, né, carioca. Espero te ver num carnaval presencial também, qualquer ano desses, né, pós-Covid. Então, Luanara, essa questão, ela realmente é delicada. A gente já aventou, os nossos questionários têm tratado a questão religiosa. Inclusive, a gente traçou muito no grupo, junto com Mariana, com Juliana, Aline, Vinícius, Gustavo, uma discussão muito séria, porque a primeira pergunta do questionário era: você acredita em Deus? Sim ou não? Se a pessoa diz não, aí pulava a questão da religião, claro. Mas mesmo assim, ela pode não acreditar em Deus, mas ela ter sido batizada numa religião, né? Ela pode ter sido batizada, digamos assim, e ela pode ter ritos nessa religião. Claro, se ela não acredita, ela não vai ter ritos, mas ela pode ter sido batizada. E aí a gente faz essas perguntas no questionário, mas a gente não tem notado muitas diferenças entre as diferentes religiões. A gente publicou um paper no Interact específico sobre religião, mas em especial sobre os signos, porque a gente se importa na questão semiótica de como a gente vai representar isso no sistema. Se você pôr um desenho de um caixão, vai ser muito agressivo? O que pensam? E a gente percebeu, uma primeira percepção nossa é a diferença entre os católicos e os protestantes com relação ao culto, ao rito da morte e como isso se dá em cemitérios e durante velórios. E a gente teve umas percepções iniciais de quais elementos eram mais ideais para modelar coisas para católicos e coisas para protestantes, incluindo aí em protestantes todas as possibilidades dessas religiões. E tem também a questão dos ateus. E isso a gente tem refletido muito, por exemplo, quando a gente faz as análises em cemitério, porque a gente tem analisado diferentes, entendendo que túmulos, jazigos, são espaços de homenagem, onde a pessoa tem lá os dados da pessoa, a foto, o ano que nasceu, morreu, tem um epitáfio, Ali, a pessoa pode ser ateu e ser enterrada com uma cruz. Porque na nossa tradição, a cruz representa a data data do falecimento. E a estrela representa a data do nascimento, num túmulo. Veja, se a pessoa era ateu, e foi enterrada, e no túmulo dela aparece uma estrela e uma cruz, vai contra um aspecto cultural que é importantíssimo, que é aquilo que em vida ela carregava. Então, a gente tem percebido que os memoriais, em especial, têm que também contemplar questões culturais, como a religião, em que você poderia não deixar o sistema botar uma cruz, se a pessoa fosse ateu, ou, por exemplo, se a pessoa é que nem eu, internacional, colorado, né, do meu time do coração, se eu quisesse que no meu memorial tivesse lá o emblema dessa área, então, como que eu faria isso, tá? Então, são aspectos multiculturais importantes que a gente já aventou em algumas pesquisas, mas precisa... Alguém mais? Alguém gostaria de dar algum relato para nós, contar alguma história ou complementar alguma coisa que eu deixei de falar? Cristiano, eu só queria fazer uma perguntinha, você colocou ontem um post sobre a formatura da universidade, acho que de computação. Tá me escutando? Estou escutando, Dalit. Obrigado por estar conosco. Desculpa só o sonzinho de fundo, que eu tô com um bebê em casa. Ótimo. Então, eu me lembro de ter já participado de a primeira e única vez de um evento online, no mundo virtual. A professora Elaine Schlemmer
do Rio Grande do Sul, que ela pesquisa já há muito tempo, e na época ainda era com Second Life, então foi um evento onde a gente tinha avatares e tal, e aquilo meio que era difícil, até por conta do próprio Second Life, que era muito pesado, né? Aí ontem você colocou aquela formatura dos alunos de computação da universidade, nesses tempos que nós estamos, que legal essa oportunidade, com criação de personagens do Minecraft, super atual. E eu fiquei me perguntando, gente, será que existem pesquisas ou iniciativas, ou nesse momento que a gente está agora de pandemia, de, por exemplo, fazer funerais e, enfim, enterros rituais, e como é pensado, se já é pensado, e as questões éticas que envolvem tudo isso, né? Você falou sobre a questão dos cuidados em cerca de desenvolvimento agora, pensando, por exemplo, nas religiões, né, e em toda a simbologia que envolve, o que pode ofender ou não um usuário, né, dessa rede. E tem pesquisas voltadas agora, nesses tempos, porque a gente está com uma proliferação gigantesca de pesquisas agora nesse momento, né, a gente lá no IF, por exemplo, editais que são lançados e pessoas com ideias fantásticas de diversas áreas. E nesse momento agora, tem as pesquisas em morte, como é que a gente fala, na computação, na TI, é isso? Tem, assim, pensando na realização, por exemplo, de funerais online, especialmente pelas limitações que estão agora acontecendo em virtude da doença, dessa pandemia que a gente está vivendo? Então, Dalit, é muito importante a pergunta, e são dois lados, né? Primeiro, a questão dos avatares, que já vem lá da área do Second Life. Nós tivemos aí algumas pesquisas na época do Second Life, porque os avatares morriam e continuavam nos ambientes. As contas são criadas dentro dos jogos e elas ficam lá. A pessoa morre e aquela conta fica. É um exemplo até simples, vamos dizer, se eu tenho um amigo no Pokémon GO, com quem eu troco presente, eu posso nem conhecer a pessoa, mas se a pessoa morrer, ela vai ficar na lista de amigos e eu não vou saber, porque o sistema não detecta, não diz o status daquele usuário, como vivo ou morto, né, como os memoriais fazem isso hoje em dia. Então, a gente tem que avançar, sim, nessa questão de ambientes mais imersivos, né, e é um campo de pesquisa grande aí. Ontem mesmo, essa formatura foi uma das coisas mais emocionantes, e sou muito honrado aos alunos que organizaram tudo isso, e eles deixaram nós, professores, todos muito eufóricos, porque eu nunca tinha jogado Minecraft. Quem tinha filho em casa, os filhos ajudam a configurar, e aí tem vários alunos nossos aqui que estavam lá com a gente ontem, alguns formandos, a Aline e a Juliana formaram, e foi divertidíssimo, eu não sabia nem andar no ambiente, porque eu nunca tinha jogado Minecraft, né? Eu tinha que entregar certificado de aluno destaque, não sabia nem me mexer lá, mas tinha alguém que fazia o teletransporte, eu achei o máximo, ele me teletransportou da cadeira para a frente do palco para entregar o certificado. Mas eu nunca adentrei nas pesquisas nessa área, em especial no Minecraft, mas eu acho mais que o que tem a ver o status do usuário, que fica aquela conta vagando. Sobre velórios, tem sim acontecido, né? A gente tem percebido que muitos velórios agora em tempos de Covid são com caixão fechado, e aí poucas, para não gerar aglomeração, poucas pessoas têm estado na sala, e aí a ferramenta do velório online, que algumas funerárias dão como serviço para os usuários, juntamente com memoriais, elas fazem com que aquela pessoa que está ali num momento de luto consiga não ficar sozinha no velório, porque o velório ele é também um momento das pessoas queridas abraçarem, despedirem e darem força para quem ficou, né? E honrarem, homenagearem quem se foi e dar força para quem ficou. E no tempo de isolamento tem sido a solução utilizada. Pena que essa é uma solução que nem todas as funerárias têm, e pena também que nós temos muitas pessoas que não têm condições financeiras de ter as devidas homenagens. Então, não é uma solução que chega a todo mundo, mas é sim uma solução, e pesquisar
os sentimentos, as reações das pessoas que passam por essa experiência seria muito interessante, né? E deve surgir aí no contexto do Covid. Obrigado aí pela pergunta. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, Cris. Espera aí. Tem o Igor Diniz. Além da utilização dos chatbots que você havia comentado no aspecto da imortalidade digital, quais os outros aspectos podemos utilizar ou citar por meio da IA? Pois é, atualmente a gente tem mais visto as aplicações com uso de dados para recriação, com IA mais na questão de mineração de texto, mineração de conteúdo e recriação de conversação, tá? Usando aí linguagem natural e técnicas da IA. E essa questão dos humanoides, que é já o avatar físico. Mas a IA, ela é, por exemplo, responsável pela detecção de morte. Então, ela pode vasculhar perfis e ver isso. Tem uma outra área que eu não comentei aqui, que é bem comercial também, que é desses aplicativos em que você tem retorno financeiro, que volta para você um dinheiro, ou que você tem milhagens. Então, eu sempre brinco, né? Olha, se eu morrer, eu não quero morrer com várias milhas na Gol, eu quero que usem para trazer pessoas para o meu velório. Eu sempre brinco isso, né? E guardei aquela milha o tempo inteiro e aquela milha, ela não vai ser usada para nada. Mas, segundo o termo da Gol, aquela milha é minha. Eu poderia bilhetar para alguém, mas se eu não estiver lá, como fazer? Então, esse tipo de aplicação, por exemplo, poderiam ser usados recursos de IA para ajudar no repasse da herança e outras coisas mais. Na parte de herança, tem muitos desafios, muitos limites da implementação da herança digital. E a IA poderia ajudar, né? Tem coisas que são simples, por exemplo, eu cadastrei lá no Google Inactive Accounts o meu herdeiro, as pessoas, o meu telefone. De 6 em 6 meses, o sistema me procura e diz: Cristiano, continua tudo igual, são esses os seus herdeiros, é esse o seu telefone. Então, é um robozinho que está lá, né, monitorando esse meu tempo. Claro que é uma variável, não é nada muito avançado, mas são exemplos também. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante. Assiste Years and Years, né, que está agora aí, que é uma série muito da imortalidade. A gente acha que as coisas estão muito distantes, mas cada vez essas aplicações de IA se aproximam mais, né? E também na área de segurança e privacidade de dados, a gente poderia ter robôs limpando dados distribuídos aí nossos que não deveriam ficar soltos na rede. Acho que é isso. Interessante. Bem, eu quero, se tiver alguém que escreveu alguma pergunta aí e eu não vi, né, que use o microfone para fazê-lo, por favor, porque é que vai passando, né, e eu não sei se eu deixei alguma sem passar para você. Então, se alguém colocou, que se posicione, por favor. Não creio, e eu acho que passei todas, Cris, né, então não sei. Né? Mas excelente. Eu achei muito Eu vou ler todos os comentários de vocês, vou ler tudo que foi dito, agradeço muito aos alunos que foram postando os links aí, que é para quem quiser ter interesse, depois, quando a Lídia disponibilizar, vai os links juntos, ao pessoal de fora que está aí refletindo de outras áreas conosco, tantos amigos especiais, eu agradeço muito. E se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria que a gente tirasse uma foto online, como que é feito isso, né? Quem não quiser aparecer, pode deixar a sua câmera fechada, porque tem também a proteção de dados, que é essa questão de você não divulgar as digitais do seu rosto, mas quem quiser aparecer, se posicione, a gente vai dar print das telas para divulgar aí as várias pessoas que estiveram conosco aqui, né, na nossa palestra. Então, Cris, eu até queria fazer uma pergunta sobre tudo isso.
Eu falei, né, do meu sobrinho, que foi a ideia, surgiu justamente porque eu vi aquela postagem da pessoa, dando os parabéns para meu sobrinho e tal. Como assim, nós não temos acesso à conta dele e essa conta já é antiga? Tem como desativar isso? Como que eu poderia estar fazendo isso para tirar isso do ar? Lídia, tem um formulário no Facebook que você cadastra que a pessoa faleceu. E aí eles tem uma opção que baixar o conteúdo e mandar para uma pessoa, ou transformar no memorial. Tem tudo isso lá, eu posso te mandar o link lá dentro do Facebook, onde tem esse... Era uma solução antiga que você tem que anexar o atestado de óbito, e eu acho isso bem justo, porque senão pode ter denúncias falsas de que a pessoa morreu, né? Vocês sabem como que é no Facebook, se alguém denunciar que eu morri e ele transformar em memorial, para reativar a conta, eu tenho que pegar a minha carteira de identidade e bater uma selfie, uma foto que apareça a data e a hora ali, e mandar isso para o Facebook para pedir a reativação. Olha a solução que os engenheiros acharam para reativar uma conta que foi indevidamente transformada em memorial. Então, são soluções que não são fáceis, gente. Por isso que o tema é complexo, sobre o ponto de vista humano, legal, tecnológico, porque as soluções não são simples, né? Ah, que bacana. Então, vamos tirar a foto, depois eu faço os devidos agradecimentos, né? Eu falo foto, na verdade, não sei se todo mundo enxerga aí, mas eu vou tirar um print aqui da tela. Eu estou enxergando um print ainda? Que tem um grupo de pessoas. Você consegue navegar por as outras telas para tirar os outros prints? Eu estou tentando, eu estou vendo um grupo apenas aqui, entendeu? Deixa aí. Deixa eu ver. O Ed, a Silvina... Mas assim, eu vou tirar essa foto, depois eu mando, e depois eu vou verificar se eu tenho condições de tirar outras. Eu vou tirar aqui também. Você tira também? Eu tiro também. Para mim fica aparecendo muitas mensagens aqui, né? Mas eu tirar uma, mas não sei se ficou boa. Deixa que a aplicação. Vamos lá. Vários psicólogos aqui conosco, estou muito feliz, a professora Renata, a Isabel, muito legal, o pessoal da psicologia também está conosco, e vi até o meu sobrinho neto de 4 meses, que eu não pude conhecer pessoalmente por causa do Covid, assistiu a minha primeira palestra online hoje, né? Junto com a minha estudante Ticiane. Alegria. Então, vamos lá. Então, vamos, todo mundo, 1, 2, 3... Tá conseguindo, Lídia? Aqui está aparecendo mil falas, Deixa eu tirar da apresentação. Acho que eu tirei uma aqui. Depois eu vou disponibilizar ela para você. A Lui não apareceu na foto, a Eliane Oliveira, que não quiseram mostrar a carinha bonitinha delas. Não sei porque que o Lui está fazendo. É que eu acho que o que aparece no quadro é o que está em destaque, né? Quem está com o microfone aberto, essas coisas assim, ele deve destacar o principal para aparecer no quadro geral das imagens. Então... Porque eu vi num outro Nedim um dia que a gente conseguia migrar pelas telas e... Esse não está me dando opção para isso, aí, eu não sei por quê. Tirar 5 telas, por exemplo. Entendi. Eu printei aqui também, mas eu não sei como funciona esse aqui, que eu nunca usei o G Suite, né? Então, obrigado, gente. Depois me mandem as telas, quem tirou, eu só consegui tirar dessa primeira, mas queria agradecer, não sei se alguém tem mais algo a falar, eu vejo aqui também futuros alunos que estão conosco, que vão estar conosco na pesquisa, outros colegas da UFMT, de todos os lugares do Brasil, muito obrigado, tá, por estarem conosco. E, mais uma vez, a Lídia e a toda a equipe da Invest, desde os designers do banner, até a equipe técnica, os diretores, todo mundo, né? A gente só trabalha em equipe, né? E isso é muito importante. E os contatos nas redes sociais, gente, na nossa página, vão lá, curtam o nosso Face, o nosso Insta, porque é difícil um tema desses a gente conseguir engajar as pessoas. Se vocês gostaram, estejam conosco. O pessoal está vendo aí que o pessoal está colocando nome e e-mail. Cris, é assim, quando a pessoa estiver interessada,
a gente confecciona um certificado de 3 horas, né? Então, só deixar o nome e o e-mail, depois eu estou fazendo e mandando por e-mail isso daí, tá? Então, um certificado, para alguns pode não ter tanta validade, mas para os alunos, né, para que precisa de horas complementares, né, é interessante. Então, se quiser deixar, né, o e-mail, o nome completo, eu vou estar fazendo isso, tá? Não, excelente, muito importante a certificação. E Uhum. uma vez eu fui numa palestra sobre currículo e dizia não só aquilo que é da sua área, mas mostrar que você é uma pessoa que discute, que vai atrás de diferentes informações. Nessa Sim. hora, gente, eu cadastrei o meu certificado de coroinha no meu Lattes, no meu currículo. Que maravilha. Até o de coroinha, porque Ai, importa. que maravilha. Eu também sou desse jeito, eu participo de tudo, coloco meu nome em tudo, eu tenho certificado até de, o pessoal dá um cursinho de culinária lá, de um dia, eu vou lá, participo, recebo, vou guardando tudo, não tô nem aí. É Mas isso aí. quero agradecer de coração a sua participação, tá? Porque eu não fazia ideia da complexidade do tema. Eu achei interessante tudo, mas assim, sinceramente, eu não fazia a ideia da complexidade, e eu achei, assim, fantástico, sabe? Muito rico, né? E eu espero que a gente possa, né, trazer outras, né, outras lives. Na verdade, aqui não chega a ser uma live, né? Mais uma web, mas a gente coloca o nome de Talk, né? Para dar um destaque a mais, né? Para chamar o povo, né? Mas é algo que a gente iniciou, né, na Invest, para poder a gente trazer aqui mais perto dos nossos alunos, né? Vitória, senta lá. E aí, o que eu gostei é que as pessoas... A Vitória não quer tentar. Não quer. As pessoas compraram, né, essa ideia, então, ele está participando, e eu quero dar continuidade, mesmo depois, né, que acabar toda essa quarentena, que já passou de quarentena, já está quase que um centenário, na verdade, né? Então, eu quero dar continuidade nesse tipo de evento, porque eu acho muito enriquecedor, sabe? É muito bacana essa questão de poder participar, contar com outras pessoas, né? Que vem de fora, que, ó, para você ver, nós temos hoje gente participando conosco lá do Amazonas, né, Rio de Janeiro, de tantos lugares, né, então, assim, eu quero agradecer o professor Cristiano, quero agradecer todas as pessoas que estão participando conosco, né, os professores, os alunos, outros participantes que eu nem conheço, mas que são muito bem-vindos em todas as eventos que a gente for fazer daqui para frente, tá? Não é só esse, a professora Silvina também já está engajada nessa ideia também, para poder fazer uma palestra conosco, tá? Então, muito obrigada de coração. Eu também gostei muito, Cristiano, obrigado por tudo. Achei bem interessante, né? Não sabia que seria tão interessante, gostei muito, muito obrigada. Que bacana. Kleber, quer falar alguma coisa? Cristiano, você está com o seu som fechado, por isso que não está saindo. Obrigado a todos. Aí deixei meu e-mail também para quem precisar, tá? Cristiano, muito obrigado por tudo, muito interessante, hein? Vamos trazer para dentro da sala de aula, vamos criar rotina dessa sua visão, né, como palestra, vamos fazer algo amplo para atender, de repente, o Mato Grosso inteiro, né, criar um seminário para atender a demanda do interior também. Muito obrigado por tudo, obrigado a todos por ter participado. Obrigado, gente. Bom final de semana, bom Abraço. final da noite, né, a todos, tá? E obrigado, um abraço especial a todos, aos amigos, aos familiares. Estamos juntos, mesmo distantes. Que bom. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Boa noite.
Lídia, eu acho que está gravando ainda. É que eu estou aguardando as pessoas colocarem o e-mail. Ah, sim. Para mim deixar gravado já tudo por completo. Se tiver mais alguém... Não, ótimo. Eu vou aproveitar e ler um pouquinho o chat aqui. E tu pode desabilitar minha câmera se tu quiser, eu não estou conseguindo aqui. Ah, tranquilo. Aí eu não vou botar meu nome, mas eu quero o certificado também, tá, Lídia? Ah, não, eu passo. O palestrante também nem precisa você colocar, que esse já está certinho. Muito bom, obrigado mesmo. Eu já sei seu e-mail, né? Agora, outras pessoas de fora eu não sei, né? Então, por isso que eu gosto de deixar anotado, né, o nome completo, né? Porque tem gente que coloca só o nome, o primeiro nome. Não, põe o nome completo, o e-mail, e aí o certificado tem validade, né? Não, a gente já teve muito problema de certificado que não tinha, o nome estava errado, o aluno pedia de novo, né? Então... É verdade. Então, professor Cristiano, a câmera você desativa embaixo, passa o mouse na tua tela, na tela de quem está falando. Então, mas engraçado que agora eu estou me vendo, só me vendo. Ah, Não, é porque você mudou o layout. É porque Aqui, você mudou o layout. Agora... Isso, aí sumiu, agora tá só a fotinha, isso. Não, gente, às vezes nem parece que sou da tecnologia, né? Porque a gente... É normal. Não, e o Mac, eu ainda uso o Mac, né? E no Mac, algumas coisas, a tela sobe, desce. Eu estava dando print aqui, aparecia as chat, né? As pessoas falando. Mas vamos lá. Aí, todo dia a gente aprende um pouquinho, né, da tecnologia, mas a gente não sabe, mas a gente aprende. Não, eu falei, não dá para querer que a gente seja doutor e tudo, né? Ou especialista em tudo, né? Então tem que aprender mesmo, né? Faz parte. Legal, né? Teve bastante gente, né, participando ao longo do... E bastante pergunta, né? É que é um tema bem complexo, né, Cristiano? Eu não fazia ideia da complexidade, juro para você, sabe? Não fosse tudo isso. E ele está se abrindo, né? A gente tem muitas coisas, né, sendo feitas agora nesta área, e vai crescer essa questão do